Oi pessoal, tudo bem? Prontos para nossa última semana de aula? Isso aí, ó, chegamos na semana 40, semana que vem é semana 41, dia de revisão, semana de revisão, e na outra as AES e ó, acabou o ano, tá? Nessa semana a gente vai falar sobre medidas de tempo. O tempo a gente já está acostumado a trabalhar bastante com isso, mas eu vou dar uma revisada com vocês. Quando a gente fala em tempo, geralmente a gente pensa em hora, minutos, segundos, mas dias, meses, anos, décadas, séculos também são medidas de tempo. Outra coisa que vocês também já estão acostumados é olhar a hora num relógio analógico, que não é aquele que apresenta. Tem o analógico e tem o digital, né? Esse é o analógico. Geralmente o relógio analógico ele tem o ponteiro da hora, do minuto e do segundo. Esse daqui não tem do segundo porque eu arranquei o do segundo. Mas ele vai funcionar igualzinho, tá? Só lembrando aqui para vocês, eu sei que vocês já sabem, eu já falei também, a gente já até usou em prova, alguma coisa assim do tipo. Mas quando a gente vai ver a hora no relógio analógico, o relógio do minuto, vocês sabem que ele dá uma volta completa, enquanto o ponteiro da hora, ele só anda esse espacinho aqui de tempo, tá? Que é referente a uma hora. Então tem as horas, que também representam os minutos, né? Então aqui está em horas, se eu multiplicar por 5 eu vou ter os minutos. Então aqui é 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e assim por diante. O ponteiro da hora aqui, estava aqui, andou para cá, a volta toda é 360 graus, como eu tenho 12 pedaços, eu divido por 12, então vai dar 30 graus cada espacinho desse. Enquanto o ponteiro do minuto deu uma volta completa, um ângulo pleno de 360 graus, o ponteiro da hora andou um ângulo agudo aqui de 30 graus. Tá? Quando você vai olhar a hora, você vê o ponteiro das horas, o último valor que ele passou é a hora que está vigente. Então, aqui ele passou pelo ponteiro pelo número de 1 hora, então significa que é 1 hora e alguma coisa. Tá? Aproximadamente 1 hora e 35 ou 13 horas e 35. Teve uma questão que a gente fez que a gente falava do ângulo raso, quando o ponteiro formava ângulos rasos. Aqui ele está formando um ângulo raso, aproximadamente 1 hora e 38, 39. Tá? Então, em vários momentos do dia, ele vai formar esse ângulo raso aqui. Ó. Uma pergunta que pode ficar para vocês aí é quantas vezes isso acontece. Olha, aqui não é 3h45. É 2 horas e 44 mais ou menos. Beleza, mas não é para mostrar como se vê as horas que eu quero falar nessa aula. Algumas coisas importantes para vocês. Quando você está falando em medida de comprimento, por exemplo, 5 metros. Quando você vai escrever 5 metros, você coloca o Szinho aqui no metro para dizer que é 5 metros, é mais de 1? Não coloca, né? Então esse S aqui não vem, porque o símbolo de metro é M. Então quando a gente vai falar em horas, a gente não vai colocar o HS também. O símbolo de hora é o H. O símbolo de minuto é o min. E o símbolo do segundo é o S. Tá? Se eu quiser escrever uma hora qualquer aqui, por exemplo, 15 horas e 35 minutos, eu coloco assim. Tá bom? Outras maneiras também, né? Eu poderia colocar 15, 35, H, enfim, acho que existem várias outras possibilidades também. Coisas básicas que vocês sabem. A gente sabe que uma hora, um dia, tem 24 horas. Uma semana tem 7 dias. Então tudo isso é contagem de tempo. Uma hora a gente sabe que tem 60 minutos. E um minuto, a gente sabe que tem 60 segundos. Se eu quiser saber quantos segundos tem em 3 horas e 25 minutos, por exemplo, o que você tem que considerar? Que aqui você tem 3 horas mais 25 minutos. Lembrando que cada minuto você tem 60 segundos, então você faria 25 vezes 60. E você obteria a resposta em segundos, ok? Aqui a gente tem 3 horas. Olha, note que 3 horas é a mesma coisa que 3 vezes
60 minutos. E você sabe que cada minuto tem 60 segundos. Então, isso daqui é equivalente a 3 vezes 60 vezes 60. Então, aqui seria 3 vezes 60 vezes 60 mais isso daqui, tá? Faz as contas aí para ver quanto que dá. Fez as contas? 12.300, né? 12.300 segundos. É isso a quantidade de segundos que tem em 3 horas e 25 minutos. Beleza, alguns erros comuns que vocês cometem quando vocês estão trabalhando com hora é quando a gente vê um valor utilizando um número decimal. Por exemplo, 1,5 hora é uma coisa bem simples de entender. É 1h30. Todo mundo sabe disso. 1,5 é 1 inteiro mais meio. Então vocês têm que lembrar disso toda vez. Eu tenho 1 hora mais 0,5 hora. Você sabe que 0,5 é meio, meia hora é 30, são 30 minutos. Então, isso daqui é 1 hora e 30 minutos. É muito fácil. Lembre-se que esse 0,5 ele representa 1 meio. Então, eu até poderia ter escrito assim, ó, 1 meio de 1 hora. Tá? E quando você tem um número e uma letra do lado, pode ir tranquilo que sempre vai ser uma multiplicação. Então, nesse caso aqui, se você quisesse saber quanto que isso representa em minutos, caso você não soubesse, você poderia pegar 0,5 vezes a quantidade de minutos de 1 hora, 60 minutos, vezes 60 minutos. Se você fizer 0,5 vezes 60, vai dar 30 minutos. A mesma coisa aqui, 1 meio vezes 60 minutos. Você vai ter 30 minutos nos dois. Tá? Tanto nesse quanto nesse. Vamos ver mais um exemplo. 2,4 horas. 2,4 horas. De novo, a gente tem 2 horas mais 0,4 horas. Tá? 2 horas, a gente sabe... Bom, 0,4 hora, a gente sabe que 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10. Então, 4 sobre 10 hora. E para você saber quanto que é isso em minutos, é só você pegar lá, 0,4 vezes 60 minutos. 1 hora é 60 minutos. Ou pega 4 décimos vezes 60 minutos. Essa conta aqui é mais fácil. Ó. 60 dividido por 10 dá 6. 6 vezes 4 dá 24. Então, isso é equivalente a 24 minutos. Esse também era fácil, né? 4 vezes 60, 240. Como tem uma casa decimal, 24. Então, isso daqui é equivalente a 2 horas e 24 minutos. Tá? Lembre-se que quando a gente está falando de número decimal, a gente está falando de porcentagem também. Então, esse 0,4, vocês sabem que é a mesma coisa que 0,40, que é a mesma coisa que 40 por 100, que é 40%. Tá? Então, eu tenho 2 horas e 40% de 1 hora. Tá? Eu não tenho 2 horas e 40 minutos, como muitos alunos pensam. Tem que tomar cuidado nessa hora. Outro exemplo, 3,8 horas. 3,8 horas. Aqui o aluno pode errar, aqui o aluno pode errar, porque ele é 1 hora e 50 minutos. 2 horas e 40 minutos. Se ele seguir a lógica, 3 horas e 80 minutos. Daí ele vai ver que, opa, tem alguma coisa errada aqui. Tá? Então, eu tenho 3 horas e 80% de 1 hora. Vamos fazer de novo as contas aqui para ver como é que é. Eu tenho 3 horas mais 0,8 hora, que é 80% de 1 hora. Tá? Ou 8 décimos, como vocês quiserem falar. Tá? Dava para colocar 80 sobre 100, 80%, tanto faz. E, de novo, a gente vai ter a mesma coisa. 3 horas e alguma coisa. Quem é esse alguma coisa? 0,8 vezes 60. Ou 8 décimos vezes 60. Tá? 8 vezes 6 dá 48. 8 vezes 60, 480. Como a gente tem uma casa decimal, eu vou ficar com 48,0, que é 48 minutos. 48
minutos. Então, 3,8 hora é 3 horas e 48 minutos, tá? Beleza? Outra coisa legal para a gente pensar quando está trabalhando com medidas de tempo é no intervalo de tempo. Por exemplo, eu tinha um compromisso agora que termina às 9h40 da manhã e eu tenho outro só às 16h30. Quanto tempo eu vou ter de intervalo de um até o outro? Então é uma coisa legal para a gente pensar. Quero saber quanto tempo passou das 9h40 minutos até chegar às 16h30. Tá? Geralmente o que a gente faz? A gente pensa, das 9h40 até as 10, deu 20 minutos. Beleza, deixa 20 ali. Das 10 até as 16, passou 6 horas. Beleza. Das 16 até 16h30, mais 30 minutos. Então deu 6 horas e 50 minutos. Beleza, é o jeito que a gente faz, é um jeito bem simples. Só que tem outro jeito também. Quando a gente quer saber a diferença entre valores, a gente faz uma conta de menos. Então aqui a gente faria 16h30 menos 9h40. É possível fazer conta desse jeito? É sim, bem tranquilamente. E a gente faz quase do mesmo jeito que faria com números naturais ou números decimais. 0 menos 0 é 0, 4 menos 3 não dá para fazer essa conta, então eu tenho que emprestar. Tá? Eu vou emprestar do 6. Tá? Só que lembre-se que o 6 é hora e aqui são minutos. Até esqueci de colocar aqui, ó. Minuto, minuto. Então eu vou emprestar 1 hora aqui, vai ficar 15 horas. E essa 1 hora vem para cá. Tá? Só que aqui eu estou trabalhando em minutos, então vem como 60 minutos. Eu já tinha 30, então agora eu vou ficar com 90 minutos. 9 no caso, porque eu já resolvi o primeiro. Então 9 menos 4 vai dar 5. Eu mantenho a hora, mantenho o minuto também. E eu tenho 15 horas, tiro 9 horas, fico com 6 horas. E 50 minutos, que é o que a gente já tinha feito. É bem legal isso, a gente só tem que tomar cuidado nessa transição aqui, de emprestar do colega do lado, que às vezes ele é 1 hora, então tem que prestar 60 minutos. A mesma coisa acontece se isso fosse uma operação de mais. 16 horas e 30 minutos, mais 9 horas e 40 minutos. 0 mais 0 é 0. 4 mais 3 é 7. Eu teria 70 minutos. Só que 70 minutos não dá, então o que eu faço? 70 minutos, você sabe que é 60 mais 10. Então, esses 60 minutos vai para lá como 1 hora. Então, vem para cá 1 hora e aqui fica 10. Eu tenho 16 mais 1, que dá 17, mais 9 dá 26 horas e 10 minutos. Isso passa de um dia, né? Porque um dia tem 24 horas. O que vocês vão precisar estudar dessa parte? Bom, óbvio que tudo é conhecimento geral para vocês, mas talvez o que eu cobre na prova, seja coisas desse tipo, 2,4 horas. Quanto é 2,4 horas? Ou agora é 15 horas, daqui a 2,4 horas será que horas? Alguma coisa assim do tipo, beleza? Até a próxima aula.